Vamos fazer agora, meu querido Fera, as questões relacionadas a calor de formação e calor de combustão. O calor de combustão, que a gente representa pelo ΔH e um Czinho, às vezes tem um zerinho aqui, tá? Ele, ele calcula, né, a quantidade de calor liberado na queima de 1 mol de um composto. E o calor de formação, que é dado por esse carinha aqui, ele calcula o calor de formação de uma substância. Aliás, ele calcula a formação de 1 mol de uma substância a partir de seus elementos químicos no estado padrão. Sandrão, o que é o estado padrão? No estado padrão, o ΔH dessa reação é igual a zero. O ΔH dessa substância é igual a zero. Ele vai estar na pressão de 1 atm a 25 graus Celsius. Então, foi calculado com essa pressão, essa temperatura, foi convencionado que o estado padrão seria zero, que é o estado mais abundante. Então, por exemplo, a nossa querida água a 25 graus Celsius, desculpa, a água não, tem que ser uma substância simples, certas substâncias simples igual a zero. Então vamos lá, vamos pegar aqui, por exemplo, o O2. O oxigênio a 25 graus Celsius, ele é gasoso. Então a sua entalpia é igual a zero. O hidrogênio, a temperatura ambiente, a pressão de atm também é gasoso. Então a sua entalpia é zero. O mercúrio, ele é líquido. Então a sua entalpia no estado padrão é zero, porque a 25 graus Celsius, esse é o estado padrão. Por exemplo, o ferro. A 25 graus Celsius, a temperatura e a pressão de um atm, qual é o estado físico do ferro? Sólido. Então a sua entalpia é zero. Sua entalpia padrão é zero. Certo? Beleza? Então, entalpia padrão é a entalpia de uma substância pura a 25 graus Celsius, a pressão de um atm é igual a zero. Estado padrão é o estado mais abundante dele. Bacana? E aí a gente pode fazer aqui agora a nossa primeira questão, uma questão do EMA 2012, primeira fase, que fala o seguinte: com base no conceito de entalpia, marque a única opção correta. Então vamos lá. Substâncias simples no estado padrão podem possuir entalpia diferente de zero? Não, é igual a zero. A entalpia do CO2 a 25 graus Celsius, 1 atm, é numericamente igual ao seu calor de formação nas mesmas condições de temperatura e pressão. Sim, verdadeiro. Então, olha só. Vamos pegar aqui uma reação. Sandrão, como é que eu faço uma reação de formação? A reação de formação é aquela o seguinte, que você vai pegar aqui, ó. A mais B mais C. 3 elementos químicos. No estado padrão, vai formar uma molécula ABC. Por exemplo, qual seria a reação de formação do CO2? Eu pego o CO2, boto no produto e sumo o mol dele e vejo quais são os seus elementos químicos. Carbono e oxigênio. Eu separo. Beleza. Carbono, grafite, que é o estado mais abundante, e o H2 gasoso. Pronto. Grafite. Eu tenho aqui uma reação de formação. E essa não é. Como é que eu sei? Eu tenho no produto 1 mol de uma substância composta e no reagente eu só tenho substância simples. Isso aqui é uma reação de formação. Então o ΔH aqui, o valor que for do ΔH aqui, o valor que for aqui é um ΔH de formação. Então por isso que eu digo que a entalpia padrão do CO2 é numericamente igual à de formação nas mesmas condições de temperatura e pressão. Ou seja, o ΔH desse cara é um ΔH que foi obtido a partir do carbono e do O2 do seu estado padrão. Por exemplo, eu quero saber qual é, deixa eu subir aqui, volto já. Eu quero saber qual é, vamos supor que eu diga que o ΔH de formação, tá? Eu vou chutar porque você não é obrigado a saber de cabeça, tá? Do ácido sulfúrico é menos 230 joules. Vamos supor, tá? E eu quero saber qual é a reação de formação. Você viu que o nome é o mesmo, né? Então, por exemplo, a reação é de combustão, calor de combustão. A reação é de formação, calor de formação. A reação é de neutralização, calor é de neutralização. Lembrando que nas videoaulas teóricas está tudo explicadinho, bonitinho.
Então, se é do ácido sulfúrico, isso aqui é do ácido sulfúrico, H2SO4, eu vou pegar o H2SO4 e vou botar no produto. E eu quero construir agora a reação referente a esse calor de formação. Aqui vai ser um mol. Quais são os elementos químicos que eu tenho aqui? Sandra, eu tenho hidrogênio, enxofre e oxigênio. São os elementos químicos que eu tenho do ácido sulfúrico. Então, eu vou botar hidrogênio, enxofre e oxigênio separados no formato de substância simples. Substância simples é aquela que tem um único elemento químico. Só que o H2 e o O2 são gases, então são moléculas biatômicas, certo? E aí eu vou fazer o balanceamento. Quantos hidrogênio tem aqui? 2. Então aqui é 1. Quantos enxofre tem aqui? 1. Quantos oxigênio tem aqui? Tem 4. Então 2 vezes 2, 4. Pronto. Isso aqui, meu aluno fera, isso aqui é a reação de formação do ácido sulfúrico. Beleza. E para eu formar esse ácido sulfúrico, eu vou gastar quanto? Eu vou gastar uma quantidade de energia de menos 230 joules. Lembrando que esse valor é fictício, tá? Eu não sei de cabeça, não é obrigado a você saber de cabeça. Então, se a reação é de formação, esse calor é de formação. Então, a entalpia padrão desse cara aqui é igual a do seu calor de formação. Porque todos os outros aqui são o quê? Zero. Toda a entalpia padrão, lembra disso aqui? Entalpia padrão, que a entalpia de uma substância simples a 25 graus Celsius, OTM, é zero. Beleza? Então agora, por isso que agora você sabe que é a letra A. Ou então, você pode eliminar as outras. Por exemplo, uma substância composta no estado padrão possui entalpia igual a zero? Não, nem todas. O calor de formação tem significado diferente da entalpia de formação? Não. Calor de formação e entalpia de formação é a mesma coisa. Calor de formação é a variação da entropia. Não. Entropia, você já assistiu lá? As nossas aulas está relacionada à desordem da molécula. Não tem nada a ver com calor de formação. Tá bom? Então, questão letra B.